Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 6.956, de 13 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Seção 5. Do Corregedor-Geral da Justiça. Artigo 21A. Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, disciplina e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da primeira instância do Poder Judiciário e dos serviços notariais e registrais, é exercida pelo desembargador Corregedor-Geral da Justiça. Artigo 22. Ao Corregedor-Geral incumbe: Inciso 1. Substituir o terceiro vice-presidente, sem prejuízo de suas atribuições próprias. Inciso 2. Dirigir as atividades administrativas da Corregedoria Geral. Inciso 3. Integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura. Inciso 4. Tomar parte nos julgamentos do órgão especial, sem as funções de relator ou revisor, salvo quando vinculado por vista anterior. Inciso 5. Instruir representação contra juízes, por determinação do órgão especial. Inciso 6. Promover, de ofício ou mediante representação, investigação preliminar em face de magistrado de primeiro grau, determinando seu arquivamento quando não configurada a infração disciplinar ou ilícito penal. Inciso 7. Encaminhar ao órgão especial proposta de instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado de primeiro grau. Inciso 8. Conhecer de reclamações e representações contra órgãos e servidores lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria, assim como nos serviços notariais e registrais. Inciso 9. Praticar todos os atos referentes à lotação, designação, movimentação, concessão de férias e licenças dos servidores lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria. Inciso 10. Superintender, a seu critério, presidir a distribuição dos feitos nas comarcas da capital e do interior. Inciso 11. Prestar ao Tribunal de Justiça as informações devidas nas promoções, remoções e permutas de magistrados de primeiro grau. Inciso 12. Aplicar penas de advertência, repreensão, multa e suspensão aos servidores lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria, bem como julgar os recursos das decisões dos chefes de serventias e dos juízes de direito que as aplicarem, sendo que em última instância, quando se tratar de advertência, repreensão ou multa. Inciso 13. Aplicar aos notários e registradores as penalidades legais, excetuada a perda da delegação. Inciso 14. Expedir normas e determinar medidas de uniformização e padronização dos serviços administrativos das varas da infância, da juventude e do idoso, dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, e dos juizados dos torcedores e grandes eventos, incluindo as instruções necessárias sobre o relacionamento desses juízos com entidades e órgãos vinculados às respectivas áreas de atuação. Inciso 15. Fixar o número de colaboradores voluntários e proceder à sua designação, mediante indicação do juiz de direito competente na matéria da infância, da juventude e do idoso. Inciso 16. Indicar ao presidente os juízes de direito para as funções de auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, de coordenador de centrais de serviços judiciais e de dirigente de núcleo regional. Inciso 17. Apresentar, anualmente, relatório das atividades da Corregedoria-Geral da Justiça no exercício anterior. Inciso 18. Expedir atos normativos, atos reservados, avisos, circulares, convites, convocações, ordens de serviço e portarias sobre matérias de sua competência. Inciso 19. Expedir atos de regulamentação do exercício da atividade correicional e adotar as providências para a realização da correição geral anual, sem prejuízo de correições extraordinárias e especiais. Inciso 20. Designar e dispensar os ocupantes das funções gratificadas da Secretaria da Corregedoria Geral.
Inciso 21, VTADU. Inciso 22, VTADU. Artigo 23. A correição geral, observado o calendário organizado pela Corregedoria Geral da Justiça, será realizada anualmente pelos magistrados nas serventias a eles diretamente subordinadas, e, nas demais serventias, pelos juízes especialmente designados pelo Corregedor Geral da Justiça. Capítulo 2. Do Tribunal Pleno. Artigo 24. O Tribunal Pleno, órgão máximo da estrutura do Tribunal de Justiça, constituído por todos os desembargadores ativos, tem sua competência definida na Constituição da República, na Constituição do Estado e no seu regimento, podendo autoconvocar-se para deliberar sobre matérias que entenda estratégicas para a organização e o funcionamento do Poder Judiciário. Parágrafo 1º. Compete, exclusivamente, ao Tribunal Pleno. Inciso 1. Eleger os membros da Administração Superior do Tribunal de Justiça, na forma prevista no regimento interno. Inciso 2. Eleger o diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Inciso 3. Eleger 12 membros do órgão especial e seus respectivos suplentes. Inciso 4. Eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito, e seus respectivos suplentes, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral. Inciso 5. Compor, na forma do art. 94 da Constituição da República, lista tríplice de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Inciso 6. Compor, na forma do art. 120, parágrafo 1º, e da Constituição da República, lista tríplice de juristas a serem nomeados pelo Presidente da República para o Tribunal Regional Eleitoral. Inciso 7. Eleger 5 desembargadores para compor o Conselho da Magistratura. Inciso 8. Decidir sobre criação, extinção, alteração ou modificação de competência dos órgãos julgadores de segundo grau. Inciso 9. Outras competências que lhes sejam atribuídas por norma regimental. Parágrafo 2º. O Tribunal Pleno será convocado pelo Presidente do Tribunal ou mediante autoconvocação para deliberação sobre critérios de sua competência. Parágrafo 3º. A autoconvocação deverá ser formulada com indicação de pauta específica. Parágrafo 4º. O quórum mínimo para a instalação do Tribunal Pleno será de 120 desembargadores, isto é 2/3 dos cargos existentes. Parágrafo 5º. VTADU. Parágrafo 6º. A eleição de integrantes da Administração Superior do Tribunal de Justiça, do Diretor-Geral da Escola de Magistratura, dos magistrados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral e de candidatos para compor a lista tríplice para ingresso no Tribunal pelo 5º Constitucional do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil e de desembargadores para o Conselho da Magistratura será disciplinada no regimento interno. Parágrafo 7º. As eleições poderão ser realizadas mediante processo eletrônico. Seção 1. Dos órgãos julgadores de segundo grau. Das disposições gerais. Artigo 25. As competências dos órgãos julgadores de segundo grau do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro serão definidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na lei e no regimento interno. Artigo 26. São órgãos julgadores de segundo grau. Inciso 1. O órgão especial. Inciso 2. As seções especializadas. Inciso 3. As câmaras. Seção 2. Do órgão especial. Artigo 27. O órgão especial do Tribunal de Justiça atua por delegação do Tribunal Pleno e é constituído de 25 desembargadores, sendo 13 vagas preenchidas por antiguidade e 12 por eleição. Parágrafo 1º. Na composição do órgão especial serão adotados os seguintes critérios. E, nas 13 vagas a serem preenchidas por antiguidade, 3 serão destinadas a desembargadores oriundos do 5º Constitucional, sendo uma vaga para cada classe e a terceira preenchida de forma alternada. E, nas vagas preenchidas por eleição, 2 serão destinadas a desembargadores oriundos do 5º Constitucional, sendo uma para cada classe de origem. Parágrafo 2º. A eleição para o órgão especial será realizada na forma prevista pelo regimento interno. Parágrafo 3º. O desembargador em exercício simultâneo no órgão especial e em câmara terá, nesta, a distribuição reduzida em 1/3.
Parágrafo 4º. A eleição para os suplentes do órgão especial será realizada de forma autônoma. Parágrafo 5º. Se houver vacância na parte eleita do órgão especial, será realizada a eleição no prazo de 30 dias, devendo os eleitos completar o período de mandato dos seus respectivos antecessores. Parágrafo 6º. Compete ao órgão especial, após a eleição do presidente do Tribunal de Justiça, eleger os membros da Comissão de Regimento Interno e Comissão de Legislação e Normas, na forma do regimento interno. Parágrafo 7º. O acesso de juízes de direito de entrância especial ao cargo de desembargador será decidido pelo órgão especial. Seção 3. Do Conselho da Magistratura. Artigo 28. Integram o Conselho da Magistratura o Presidente, o Corregedor-Geral da Justiça, os vice-presidentes e 5 desembargadores que não façam parte do órgão especial. Parágrafo 1º. O Conselho da Magistratura terá o órgão especial do Tribunal de Justiça como revisor de suas decisões em procedimentos originários, e seus atos internos serão regulados por regimento próprio. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho da Magistratura, dentre outras competências previstas em regimento próprio, a. Dispor sobre a realização de concursos públicos para o provimento dos cargos de serventuário e para a delegação de serviço notarial e de registro. B. Julgar recursos administrativos contra atos administrativos proferidos pelo Presidente e pelo Corregedor-Geral. C. Exercer atividades de controle, supervisão e fiscalização sobre órgãos que integram a estrutura do Poder Judiciário. D. Dispor, de ofício ou por encaminhamento da Presidência, sobre questões inerentes ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, excetuadas as matérias reservadas expressamente ao órgão especial. Artigo 29. Os desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura permanecerão no desempenho da função judicante, e, ainda quando afastados do respectivo exercício, poderão exercer as funções do Conselho. Seção 4. Das Sessões Especializadas e Câmaras. Artigo 30. O Tribunal de Justiça, por resolução do Tribunal Pleno, poderá criar, transformar ou extinguir sessões especializadas, definindo suas respectivas competências. Artigo 31. O Tribunal de Justiça terá, no mínimo, 35 câmaras com a principal atribuição de julgar os recursos interpostos contra as decisões dos órgãos julgadores de primeiro grau. Parágrafo 1º. O regimento interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a denominação, a composição, a competência e a forma de funcionamento das câmaras. Parágrafo 2º. Cada câmara terá, no mínimo, 3 desembargadores. Parágrafo 3º. Os desembargadores que exercerem as funções de gestor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça e de presidente da Mútua dos Magistrados terão reduzida em 1/3 a distribuição de feitos nos respectivos órgãos julgadores. Parágrafo 4º. O órgão especial poderá reduzir a distribuição de feitos aos desembargadores designados para presidir comissões permanentes ou temporárias instituídas no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 5º. O desembargador diretor-geral da IMERJ e o magistrado-presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro poderão requerer afastamento, no todo ou em parte, de suas funções jurisdicionais pelo período do mandato. Título 4 dos Tribunais e Juízes de Primeira Instância. Capítulo 1. Da composição da Justiça de Primeira Instância. Artigo 32. São órgãos judicantes de primeira instância. Inciso 1. Tribunais do Júri. Inciso 2. Juízos de Direito. Inciso 3. Conselhos de Justiça Militar. Inciso 4. Juizados Especiais e suas turmas recursais. Inciso 5. Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Inciso 6. Juizados do Torcedor e Grandes Eventos. Capítulo 2. Dos Tribunais do Júri. Artigo 33. Os tribunais do júri têm competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e conexos. Capítulo 3. Dos Juízes de Direito. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 34. Aos juízes de direito incumbe: inciso 1. Processar e julgar os feitos de sua competência. Inciso 2. Cumprir cartas precatórias.
Inciso 3. Promover a gestão da serventia judicial e a fiscalização permanente de seus serviços, observando as rotinas administrativas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, zelando por sua eficiência e pelo cumprimento das determinações das autoridades judiciárias superiores. Inciso 4. Apurar as faltas e aplicar as penas disciplinares da sua competência aos servidores que lhe sejam subordinados, solicitando, quando for o caso, a intervenção da Corregedoria Geral da Justiça. Inciso 5. Solicitar a transferência ou a remoção de servidor lotado no juízo de sua titularidade. Inciso 6. Realizar as correições de sua competência, nos termos das instruções e determinações expedidas pela Corregedoria Geral da Justiça. Inciso 7. Decidir as reclamações contra atos praticados por serventuários, servidores e auxiliares subordinados. Inciso 8. Indicar o chefe seu substituto de serventia do juízo de que for titular ou daquele vago no qual esteja em exercício. Inciso 9. Exercer, por designação do presidente do Tribunal de Justiça, funções de auxílio à administração superior do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. O juiz de direito não poderá atuar mais de 4 anos em funções de auxílio à administração superior do Tribunal de Justiça. Artigo 35. Ao juiz de direito, no exercício da direção de fórum, incumbe: inciso 1. Supervisionar os serviços de administração e a ordem interna do edifício ou nas dependências do fórum local, sem prejuízo da competência dos demais juízes. Inciso 2. Exercer permanente fiscalização dos serviços comuns a diversas serventias judiciais. Inciso 3. Apurar as faltas e aplicar as penas disciplinares da sua competência aos servidores que lhe sejam subordinados, solicitando, quando for o caso, a intervenção da Corregedoria Geral da Justiça. Inciso 4. Autorizar, mediante pedido justificado, a distribuição com atraso de atos notariais, bem como sua baixa e retificação, comunicando o fato, em 48 horas, à Corregedoria Geral da Justiça. Inciso 5. Exercer as demais atividades administrativas que lhe forem atribuídas em atos da administração judiciária superior. Parágrafo único. O juiz de direito designado para o exercício da direção de fórum não poderá desempenhá-la por mais de 2 anos, salvo situações especiais nas quais o rodízio entre os juízes da comarca não for possível. Artigo 36. Os juízes de direito titulares serão substituídos, nos casos de férias, licenças, afastamentos e vacância, e, pelos juízes de direito das regiões judiciárias. E, em caso de necessidade, por outro juiz titular da mesma comarca ou de comarca próxima. Parágrafo único. A substituição, nos casos de impedimento, suspeição e faltas ocasionais, far-se-á conforme tabela organizada pela Presidência do Tribunal de Justiça. Seção 2. Dos juízes da Região Judiciária Especial 2. Artigo 37. Os juízes de direito da Região Judiciária Especial exercerão as funções de substituição e auxílio nas comarcas de entrância especial, conforme designação da Presidência do Tribunal de Justiça. Seção 3. Dos juízes das demais regiões judiciárias. Artigo 38. Os juízes regionais das demais regiões judiciárias exercerão as funções de substituição e auxílio nos juízos existentes nas comarcas correspondentes à sua região, conforme designação da Presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 39. Os juízes com exercício na primeira região judiciária funcionarão em substituição ou auxílio de juízes de direito de qualquer região, por designação da Presidência do Tribunal de Justiça. Seção 4. Do auxílio e da substituição. Artigo 40. Nas varas em que houver juiz de direito designado, a este caberá o exercício das funções de titular. Parágrafo único. Nas varas em que houver mais de um juiz de direito designado, o exercício provisório da titularidade caberá ao mais antigo dos juízes. Artigo 41. O juiz de direito designado como auxiliar terá as mesmas atribuições jurisdicionais do juiz de direito titular. Parágrafo 1º. Na falta de prévia estipulação de critérios, os feitos de numeração ímpar, em cada serventia, caberão ao juiz de direito titular, e os de numeração par, ao juiz de direito auxiliar. Parágrafo 2º. Não poderá ser atribuído ao juiz de direito auxiliar mais da metade dos feitos distribuídos à serventia judicial. Seção 5. Dos juízos de direito do cível.
Artigo 42. Os juízes de direitos cíveis têm competência genérica e plena na matéria de sua denominação, ressalvada a privativa de outros juízes, competindo-lhes, ainda, cumprir cartas precatórias pertinentes à jurisdição civil. Seção 6. Dos juízos de direito de família. Artigo 43. Compete aos juízes de direito em matéria de família. Inciso 1. Processar e julgar a. Ações de nulidade e anulação de casamento, divórcio e as demais relativas ao estado civil, bem como as fundadas em direitos e deveres dos cônjuges e companheiros, inclusive com relação aos filhos, ressalvadas as de competência das varas da infância, da juventude e do idoso. B. Ações de investigação de paternidade, cumuladas, ou não, com as de petição de herança. C. Ações de interdição, tutela ou emancipação de crianças e adolescentes. D. Ações de alimentos fundadas em relação de direito de família, inclusive quando o requerente for idoso, e as de posse e guarda de filhos menores, quer entre pais, quer entre estes e terceiros, assim como as de suspensão e perda do poder familiar, ressalvadas as de competência das varas da infância, da juventude e do idoso. E. Ações decorrentes de união estável hetero-homoafetivas. F. Pedidos de adoção de maior de 18 anos. G. Requerimentos de registro tardio de nascimento, na forma da Lei de Registros Públicos. H. Ações de indenização por dano moral decorrente de relações familiares. I. Ações de extinção de condomínio de bem imóvel originado de partilha em divórcio ou dissolução de união estável, entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Inciso 2. Suprir o consentimento do cônjuge, em qualquer caso, ou dos pais ou tutores, para o casamento dos filhos ou tutelados, ressalvada a competência das varas da infância, da juventude e do idoso. Inciso 3. Praticar os atos de jurisdição voluntária necessário à proteção da pessoa dos incapazes e à administração de seus bens, ressalvada a competência das varas da infância, da juventude e do idoso e de órfãos e sucessões. Inciso 4. Conceder aos pais, ou representantes de incapazes, nos casos previstos em lei, autorização para a prática de atos dela dependentes. Inciso 5. Processar e cumprir as precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Seção 7. Dos juízos de direito de fazenda pública. Artigo 44. Compete aos juízes de direito em matéria de interesse da fazenda pública processar e julgar. Inciso 1. Causas de interesse do Estado e de município, ou de suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas. Inciso 2. Mandados de segurança quando a autoridade coatora for estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça. Inciso 3. Habeas data, quando o órgão ou entidade depositária da informação for estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça. Inciso 4. Mandado de injunção, quando a responsabilidade pela regulamentação do direito for de órgão estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça. Inciso 5. Ações de improbidade administrativa e populares que envolvam, direta ou indiretamente, qualquer dos entes referidos no inciso I, além das sociedades de economia mista vinculadas ao Estado e a município, bem como as ações civis públicas, ressalvado em relação a estas a competência das varas especializadas. Inciso 6. Causas em que for parte instituição de previdência social federal e cujo objeto for benefício de natureza pecuniária, quando o segurado ou beneficiário tiver domicílio na comarca e esta não for sede de vara federal. Inciso 7. Justificações previdenciárias e assistenciais relativas a servidores municipais e estaduais. Inciso 8. Processar e cumprir as precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, considerar-se-á estadual ou municipal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato impugnado houverem de ser suportadas pelo Estado, por município, ou entidades por eles controladas. Seção 8. Dos juízos de direito da dívida ativa. Artigo 45. Compete aos juízes de direito em matéria de dívida ativa processar e julgar. Inciso 1. Execuções fiscais e demais ações que lhe sejam correlatas. Inciso 2. Ações que versem sobre matéria tributária estadual ou municipal. Seção 9. Dos juízos de direito de órfãos e sucessões. Artigo 46. Compete aos juízes de direito em matéria de órfãos e sucessões.
Inciso 1. Processar e julgar. A. Inventários, arrolamentos, requerimentos de alvará e outros feitos que lhe sejam decorrentes. B. Causas de nulidade, anulação e execução de testamentos e legados. C. Causas relativas à sucessão por morte, salvo as de petição de herança, quando cumuladas com investigação de paternidade. D. Causas que envolvam bens vagos ou de ausentes e a herança jacente, salvo as ações diretas contra a fazenda pública. E. Ações de prestações de contas de tutores, testamenteiros, inventariantes e demais administradores sujeitos à sua jurisdição. F. Ações declaratórias de ausência. Inciso 2. Abrir os testamentos cerrados e codicilá-los e decidir sobre a aprovação dos testamentos particulares, ordenando, ou não, o registro, a inscrição e o cumprimento deles e dos testamentos públicos. Seção 10. Dos juízos de direito em matéria acidentária. Artigo 47. Os juízes de direito em matéria de acidente de trabalho exercerão a competência deferida na legislação especial, bem como cumprir cartas precatórias pertinentes à sua jurisdição. Seção 11. Dos juízos de direito de registros públicos. Artigo 48. Aos juízes de direito em matéria de registro público, salvo de registro civil das pessoas naturais, incumbe: Inciso 1. Processar e julgar os feitos contenciosos e administrativos, relativos aos registros públicos. Inciso 2. Processar e decidir as dúvidas levantadas por notários e oficiais de registro público, ressalvado o cumprimento de ordem proferida por outro juiz. Inciso 3. Processar e decidir as consultas formuladas, em casos concretos, por notários e oficiais do registro público. Inciso 4. Processar e decidir as dúvidas e consultas de matéria administrativa que versem sobre o valor de emolumentos e adicionais sobre ele incidentes, ouvido previamente o Departamento Técnico da Corregedoria Geral da Justiça, ficando os efeitos da decisão sujeitos ao referendo do Corregedor-Geral da Justiça. Inciso 5. Processar e decidir os mandados de segurança impetrados contra ato de registrador e notário. Inciso 6. Processar e decidir os pedidos de cancelamento de procuração. Inciso 7. Prover quanto à autenticação, inclusive por meios mecânicos, dos livros dos notários e oficiais de registro público, que ficarão sob sua imediata inspeção. Inciso 8. Determinar averbações, cancelamentos, retificações, anotações e demais atos de jurisdição voluntária, relativos a registros públicos. Parágrafo 1º. Excluem-se da competência definida neste artigo as causas em que houver interesse da Fazenda Pública, bem como os processos administrativos originários de correições. Parágrafo 2º. As decisões proferidas no âmbito dos incisos 2º e, salvo as oriundas do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 3.350 de 1999, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmadas pelo Conselho da Magistratura, que apreciará, também, os recursos voluntários. Seção 12. Dos juízos de direito de registro civil. Artigo 49. Compete aos juízes de direito em matéria de registro civil de pessoas naturais. Inciso 1. Exercer as atribuições relativas ao registro civil, inclusive a celebração de casamentos. Inciso 2. Conhecer da oposição de impedimentos matrimoniais e demais controvérsias relativas à habilitação para casamento. Inciso 3. Processar e julgar as justificações e os requerimentos de retificações, anotações, averbações, autorizações de sepultamentos e cremações, cancelamentos e restabelecimentos dos respectivos assentos, excetuando-se os requerimentos de registro tardio de nascimento, na forma da Lei de Registros Públicos. Inciso 4. Fiscalizar, no exercício de suas atividades, o cumprimento das normas legais e regulamentares por parte dos registros civis das pessoas naturais, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Inciso 5. Processar e cumprir as precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Inciso 6. Processar e decidir as dúvidas levantadas pelos oficiais de registro civil de pessoas naturais, com fundamento na Lei de Registros Públicos e no artigo 38, parágrafo 1º, da Lei Estadual N. 3.350, 99. Inciso 7. Processar e decidir as consultas formuladas, em casos concretos, por oficiais de registro civil de pessoas naturais, vedada a formulação de consulta com caráter genérico ou normativo.
Inciso 8. Processar e decidir os mandados de segurança impetrados contra atos dos oficiais de registro civil. Inciso 9. Processar e decidir as dúvidas e consultas de matéria administrativa que versem sobre o valor dos emolumentos e adicionais sobre elas incidentes, ouvido previamente o Departamento Técnico da Corregedoria Geral da Justiça, ficando os efeitos da decisão sujeitos ao referendo do Corregedor-Geral da Justiça. Parágrafo único. As decisões proferidas com base nos incisos 6 e 7, salvo as oriundas do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 3.350 de 1999, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmadas pelo Conselho da Magistratura, que apreciará, também, os recursos voluntários. Chegamos ao final da segunda parte da legislação. Continue estudando.